E aí, para nós entendermos porquê das alergias, eu vou falar um pouquinho, eu tenho que falar, não tem jeito, né, sobre o microbioma humano. Microbioma humano. E aí eu vou pegar uma imagem aqui que traduz bem qual a influência, né? Qual o significado, tá? Então, microbiomas são as bactérias que colonizam o nosso corpo. Eu sempre falo muito sobre isso aqui, tanto nas lives quanto dentro do nosso curso. E por incrível que pareça, elas vão impactar diretamente. Então, de uma forma resumida, essa imagem aqui ilustra a influência das bactérias boas, por um lado, né? Good bacteria, ou bad bactérias, bactérias ruins. Então aqui nós temos, deixa eu mudar a cor aqui, aqui nós temos as bactérias boas, representadas aqui, saprófitas, e as bactérias ruins, patogênicas. Então aqui o ideal é que nós tenhamos um equilíbrio entre essas bactérias. O ideal é que nós tenhamos um equilíbrio. Deixa eu colocar aqui em cima o texto. Esse texto está muito grande. Aqui 18. O ideal é que, por exemplo, nós tenhamos uma proporção de cerca de 85% de bactérias amigas e, naturalmente, aí nós teremos cerca de 15% de bactérias inimigas. Ok? Bom, quando nós temos esta proporção equilibrada, em média, né, já vai favorecer muito o equilíbrio da saúde, porque 90% da imunidade está no intestino, está relacionado diretamente à microbiota intestinal e ao microbioma como um todo. Se você pensa em imunidade, eu já te antecipei que as alergias estão relacionadas diretamente à imunidade, então eu tenho que estar atento à microbiota. O que aconteceu que impactou e mudou tanto a nossa microbiota? E principalmente, dizendo respeito aqui a estes 15%. Então, destes 15%, nós podemos ter uma diferenciação de bactérias, né? Nós podemos ter mais bifidobactérias, mais lactobacilos, bifidobactérias de diversas cepas, de diversos tipos, né? Vou colocar aqui bifidum e lactobacilos. Você vai ter ramificações, você vai ter diferenciações. Você vai ter também as leveduras, que não são bactérias, semelhantes aos fungos aqui. Você terá variações, mesmo dentre dentre a microbiota boa, falando só do que é bom. Você terá uma variação, tanto em qualidade quanto em quantidade. O que acontece? Ó, ficou até preso aqui com o imã. O que acontece? Vamos deixar assim. Com o estilo de vida moderno, estilo de vida ocidental e principalmente a migração das pessoas saindo do campo numa vida mais artificial nas cidades impactou muito para o surgimento das alergias. As pessoas que estão no campo, as pessoas que têm mais contato com a natureza, mesmo que viva próximo à cidade, né, mas tem mais contato com a terra, com a vegetação, com árvores, elas têm uma imunidade melhor em geral. Então foram feitos vários estudos e isso tem sido cada vez mais documentado, identificado. O doutor Rafael Kilman fala sobre isso. Anna Collen também fala sobre isso no livro 10% Humano, né? Rafael aqui no livro Dieta do Microbioma. E também 10% Humano fala muito sobre isso. Que as pessoas, ao fazer essa transição, né? Saírem do campo e se isolarem nas cidades e com
com hábitos muito voltados para a higiene. Não digo aqui que é ruim, nós temos que manter, né, a higiene, nós temos que manter todos os cuidados, quanto, por exemplo, ao esgoto, né, todos os cuidados sanitários devidos. Isso é importantíssimo. Não estou falando para você se expor às bactérias, mas as bactérias homeostáticas do solo, as bactérias amigas, estão na natureza. E nós deixamos de ter um treinamento frente às bactérias ruins, por uma redução do contato, e também, por outro lado, diminuiu-se a colonização das bactérias boas. Então, vou explicar isso daí. A criança, como minha filha aqui, por exemplo, né? A gente mora numa chácara, ela sai, ela brinca no quintal, ela coloca a mão, ela come a amora do pé, ela acaba colocando a mão suja na boca, como toda criança. Só que ela está exposta aqui na grama sempre, né? Tem contato com as plantas, com a natureza, com as árvores. Ela está exposta a tipos de bactérias que são características desse ecossistema. E na cidade? Na selva de pedra, né? Asfalto, piso, azulejo, né? As pessoas não têm contato quase com a terra. Quais são as bactérias que estão no asfalto, que estão no piso, no porcelanato, no mármore? São bactérias totalmente diferentes. E aí a pessoa está usando produtos de limpeza. Então é um perfil totalmente diferente do ecogenoma. É isso mesmo, termo correto? Genômica ambiental, ecogenômica, metagenômica é o termo. A metagenômica é a ciência que estuda o DNA dos seres vivos de um determinado ecossistema, de um determinado ambiente. Tá? Então, as bactérias que estão na casa, que estão no piso, que estão no cimento, que estão no asfalto, a temperatura é totalmente diferente do gramado, o ambiente totalmente diferente, né? Então são diferentes daquelas que estão na grama, na areia, por exemplo. E por conta disso, a colonização se torna diferente de uma criança que tem contato com a natureza para uma criança que não tem contato com a natureza. E somado a isso, alto índice de gestações não, de nascimentos por cesárea, né, cesarianas. As pessoas estão cada vez mais isoladas nesse período da pandemia, então nem se fala, né? Você se preocupa com um vírus, que é o coronavírus, tá aí todo o resto, e as bactérias amigas. Então, esses fatores favoreceram o aumento das alergias. As pessoas que moram no campo têm um índice muito menor de alergias do que as pessoas que moram na cidade. Lembrando que as alergias são mediadas pelo sistema imune. É uma resposta a um agente invasor, a um agente estranho, um antígeno, nós chamamos de antígeno, né, considerado estranho para o nosso corpo. Porém, infelizmente, o nosso organismo, até tem uma imagem aqui que ilustra, né, o anticorpo lá no antígeno. O nosso corpo, ele ficou também destreinado. E por conta de estar destreinado, deixa eu explicar melhor. A pessoa que está na cidade, a criança que nasce na cidade, com esse isolamento das bactérias, ela também não tem um treinamento tão eficiente do sistema imune. Vocês já ouviram falar da vitamina S? Eu acho que eu já falei aqui com vocês, né? Vitamina S, que eu conheci esse termo com um médico pediatra. Então, só com ele que eu fui entender isso. Fiz pós-graduação, mestrado, né? Fiz vários cursos, estudei com o Dr. Léo Ribeiro, com grandes mestres. E aí um pediatra uma vez falou, olha, a criança precisa da vitamina S. Eu falei, mas que vitamina é essa, doutor? Que eu nunca estudei, nunca conheci. Sujeira. Sujeira. Mas é uma forma descontraída de falar sobre a microbiota, a colonização microbiana. Então, a criança está exposta a essa microbiota do sistema, né? Do ecossistema, do ambiente. Ela
precisa ter esse contato, leva a mão à boca para ter a colonização adequada. Claro que a gente tem que evitar, por exemplo, exposição a locais contaminados, com esgoto, com fezes. Não pode ir para o outro extremo. Aqui, por exemplo, tem um canalzinho com água, tem uma nascente aqui, um laguinho, aí tem um canal, e nesse canal tem alguns caramujos. Opa, então eu vou ficar atento, não vou deixar minha bebê ali, né? Não vou deixar ela brincar naquela água. A gente tem que ter os devidos cuidados. Mas uma exposição saudável, né? Pisar na grama, né? Se expor, ter o contato com o mato, com a vegetação, com a natureza, já favorece bastante, tá? Vocês entenderam? Então, quando a gente se expõe à natureza, a natureza treina o nosso sistema imune. Quando a gente se fecha na redoma, né, urbana, na redoma urbana, não tem nem pernilongo, não tem inseto, não tem contato com a natureza, o nosso sistema imune ele tem um treinamento mais deficiente, porque você não se expõe como deveria. E até a pessoa fica, às vezes, até mais fragilizada. Às vezes não, né? Em geral fica mais fragilizada não só em relação às alergias, mas também infecções, porque ela não teve esse treinamento, essa exposição como deveria, principalmente na infância, no início, tá? E aí vem os invasores, que são os antígenos. Vamos lá. Ó, o que é um antígeno? É um elemento estranho que ao cair na nossa corrente sanguínea, o corpo vai ter ali os glóbulos brancos, né, com a sua especialidade, os leucócitos, macrófagos, todos serão acionados, cada um com a sua especialidade. Aí tem os apresentadores de antígenos, são aqueles que vão pegar esse pedaço de antígeno e apresentar para o outro glóbulo branco. Eu não vou falar detalhes aqui agora, porque senão fica muita informação junto. E aí esse outro glóbulo branco vai produzir aí um anticorpo, né? Um anticorpo. Esse anticorpo ele tem que casar com o antígeno, ele tem que se conectar ao antígeno, tem que encaixar. Por isso que aqui está o conceito de chave e fechadura, né? Exemplificando aqui o anticorpo como uma chave. E aí ele vai ter uma ação, ele vai sinalizar para que esse anticorpo seja destruído por outros glóbulos brancos especializados, sejam macrófagos que vão fazer a fagocitose e vão destruir esse antígeno. O que acontece? Por causa dessa falta de treinamento, o nosso corpo muitas vezes acha que um alimento é um invasor, é um antígeno. Isso não só falando dos pseudoalimentos, mas pode acontecer com amendoim, é comum, com castanhas, por exemplo, com morango, abacaxi. Tem casos inusitados, né? Tive casos de clientes que têm alergias a esses alimentos. Ovo também é muito comum, né? Por quê? Essa pessoa, talvez se morasse no campo, se tivesse outro rumo de vida, talvez não teria nenhuma dessas alergias. Mas como o seu organismo não foi treinado e, por outro lado, teve uma sobrecarga de alimentos inflamatórios, diminuiu a sua tolerância oral, que é o mecanismo que controla, né, essa mediação das alergias lá no intestino, e aí a pessoa desenvolveu alergia, uma resposta imunológica a esses invasores.